Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, na aula de hoje eu vou estar falando sobre doenças pulmonares obstrutivas crônicas, que é um dos grupos das doenças crônicas não transmissíveis, né, as DCNTs, e a gente vai falar sobre algumas principais doenças pulmonares obstrutivas crônicas, mas não serão todas, viu? Mas vamos lá. Primeiro eu vou começar falando aqui sobre asma, que é uma dessas doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Só lembrando para vocês, DPOCs, elas são divididas entre aquelas que acometem vias aéreas superiores e aquelas que acometem vias aéreas inferiores. Nesse caso aqui da asma, ela é uma DPOC que acomete vias aéreas inferiores. Então, a fisiopatologia acontece lá no pulmão, né? Mais precisamente no bronquíolo, que é onde vai haver a inflamação desse bronquíolo. Essa inflamação vai trazer o estreitamento, né, desse vaso, e esse estreitamento pode estar comprometendo aí a passagem do ar, inclusive em indivíduos asmáticos, quando eles estão em crise asmática, quando a gente faz a ausculta pulmonar, a gente percebe bem claramente, né, na verdade, a presença de que é um som que a gente consegue identificar no momento que a gente faz a ausculta pulmonar em indivíduos com asma. Então, na primeira imagem aqui que vocês estão vendo, tá? Então, vocês conseguem ver aí um recorte do bronquíolo, né? Onde mostra um bronquíolo com aspecto normal. Você percebe que o diâmetro, o espessamento, melhor dizendo, da parede desse bronquíolo, ele é menor quando esse indivíduo ele está normal. Quando o indivíduo ele está com o processo inflamatório instalado, né, aí da crise asmática, ele vai estar esse espessamento desse bronquíolo e vai diminuir a passagem de ar por conta desse estreitamento. Então, esse paciente vai apresentar um chiado no peito, que é característico do sibilo, né, que é o estreitamento desse vaso, e quando o ar passa, ele é muito, ele é apertado, esse canal, e por conta disso a gente ouve como se fosse uma espécie de um assobiozinho, certo? Vamos lá. A asma, ela consiste no estreitamento dos bronquíolos, como eu acabei de falar, comprometendo a respiração. Ah, a, esse estreitamento, gente, ele vai trazer uma dificuldade na passagem do ar, provocando contrações e broncoespasmos. As crises comprometem a respiração, tornando-a difícil. Por isso que o indivíduo ele sente uma sensação como se estivesse sendo sufocado e sente também como se tivesse um peso muito grande na altura do peito dele, justamente por conta dessa dificuldade respiratória que ele vem a causar. Quando os brônquios eles estão inflamados, segregam mais muco, né, aquela secreção que é normal do pulmão, do bronquíolo. Quando o indivíduo está com esse processo inflamatório instalado, aumenta essa secreção, né, e aumenta, consequentemente, os problemas respiratórios decorrentes de tal. Na asma, expirar é mais difícil do que inspirar. Então, o processo de soltar o ar, ele é mais dificultoso, né, do que o de inspirar, porque a força que a gente faz para inspirar é maior do que a força que a gente faz para expirar, para liberar o ar. Uma vez que o ar viciado permanece nos pulmões, provocando sensação de sufoco. Então, por isso que o indivíduo tem essa sensação de que está sufocado. Quem já teve crise asmática relata que sente um afogamento, é como se ele estivesse se afogando, só que fora da água. Alguns sinais e sintomas aqui que são característicos da asma a falta de ar, é muito característico por conta desse estreitamento do bronquíolo, tosse seca na maioria das vezes, o chiado na de sibilo que a gente consegue auscultar no momento da ausculta pulmonar, e a opressão no peito. Tem indivíduos que sentem como se tivesse deitado e tivesse um peso muito grande na altura do peito. Então, esses são sinais e sintomas característicos. Muitas vezes, gente, o indivíduo que ele está com crise asmática, ele não consegue ter uma resposta verbal, ele consegue se comunicar, a comunicação fica dificultosa, justamente por conta dessa angústia, né, em busca do ar. Então, por conta disso, é um paciente que é um pouquinho difícil de a gente estar
lidando, né, na clínica de forma geral. Algumas recomendações que a gente tem para indivíduos portadores de asma, principalmente quando estão em crise asmática, é o seguinte: não fumar. Então, gente, quando a gente fala de problemas respiratórios, de uma forma geral, abrangendo assim todos os problemas respiratórios, o fumo, o uso do cigarro, ele é muito comprometedor, né? Então, a questão do câncer de pulmão está muito relacionado não única e exclusivamente com o uso do cigarro, mas a gente sabe que o cigarro, sim, ele é um fator de risco para muitas coisas. Inclusive, acaba se tornando um gatilho para desencadear esse processo patológico que é a crise asmática decorrente do estreitamento do vaso, que foi ocasionado por conta de um processo inflamatório no mesmo. Então, numa família de asmáticos, ninguém deve fumar. Isso é algo que a gente deve ter como cuidado de enfermagem, orientar os nossos pacientes a respeito dessa situação. Evitar o contato com fumaça e com fumantes. E outra coisa, gente, quando a gente fala de fumaça, não é apenas a fumaça do cigarro. Fumaça, de uma forma geral, é prejudicial. Pronto, vou dar exemplo para vocês. No período da pandemia, quando a gente foi chegando no período do São João, houveram algumas medidas de, como é que eu posso dizer, umas medidas restritivas no tocante a indivíduos que apresentam. Porque assim, ó, quando a gente fala da Covid-19, ela é uma doença que acomete o quê? Principalmente, pelo menos no início, estava cometendo muitos pulmões. E no período de São João, o que, é que a gente tem muito, principalmente no Nordeste? A queima de fogos no período de São João. Então, a queima de fogos foi proibida em muitas cidades. Nem poderia fazer queima de fogos, nem poderia ter fogueiras acesas, né? A gente sabe que isso é bem característico de algumas cidades ainda, do interior, do Nordeste principalmente. Então, foi proibido. Alguns municípios, algumas cidades acabaram adotando essa medida restritiva, justamente porque a gente sabe que é um período onde as pessoas que têm problemas respiratórios, sem ser a Covid, já apresentam internações decorrentes da queima de fogos e de fogueiras acesas. Então, a gente queria minimizar o máximo possível desse público que já tem DPOC, indo em busca de atendimento por conta da fumaça que estava sendo inalada nesse período. Então, algumas prefeituras tomaram essa decisão de proibir. Isso foi uma medida restritiva, porque a fumaça da fogueira, a fumaça dos fogos, eles também são prejudiciais e não apenas do cigarro. Todos os membros de uma família de asmáticos precisam ser orientados a respeito das características da doença e das crises. Então, a gente que eu digo assim, profissionais da área da saúde, técnicos de enfermagem, enfermeiros, deve estar orientando aos familiares a respeito de como lidar em uma situação de crise asmática, o que fazer, o que não fazer, como que ele pode estar prestando um socorro. Então, isso tudo a gente deve estar fazendo, né, essa educação permanente em saúde desses indivíduos, porque a gente nunca sabe quando que esse indivíduo vai apresentar uma asmática. Identificar os sintomas iniciais das crises e tomar as medidas necessárias para que não se tornem graves. Então, se eu sei, eu consigo identificar quais são os gatilhos, aquilo que desencadear uma crise asmática em mim, eu vou procurar me livrar de todos esses gatilhos. Por exemplo, pacientes que sofrem com asma, eles não devem, em hipótese alguma, ter gato, ter pelúcia, devem evitar cortinas em casa, tapete, tudo isso que retém poeira e outros gatilhos, a gente deve estar eliminando. Sendo assim, eu preciso mapear, identificar o que é que me causa, o que é que desperta essa crise asmática em mim e eu fugir de tais. Então, essa é uma das medidas que a gente deve estar identificando e auxiliando esse paciente para que este venha estar identificando também. Por exemplo, eu tenho rinite, eu sofro de rinite. E eu sei que no período frio, se tomar banho à noite frio, eu vou desencadear uma crise de rinite alérgica. Então, eu procuro evitar esse tipo de situação, procuro me expor a esses alérgenos, né, que são aqueles fatores que irão desencadear a crise alérgica, e eu consigo lidar de boas com essa situação. Outra coisa que é um gatilho que me desencadeia a crise de rinite alérgica é poeira. Então, se eu sei que a poeira é um fator que vai estar desencadeando uma crise asmática ou de rinite em mim, eu vou estar fugindo e eliminando o máximo possível a poeira na minha casa.
Então, é essa informação que a gente tem que estar passando para os nossos pacientes acerca de tal. Submeter-se a teste de pele para identificar possíveis alergias e alguma substância específica. Então, a gente tem esse mecanismo de identificar se a gente tem alergia a alguma coisa, né, ou alguma substância, e identificar especificamente qual que seja. Evitar apanhar resfriados e gripes. A gente sabe que no período frio é muito comum doenças respiratórias, principalmente aqui no Nordeste, porque a gente não tem um tempo, né, um clima que é tão frio. Então, quando a gente se expõe a qualquer temperatura que não está ali no nosso parâmetro de temperatura para o Nordeste, a gente já começa a apresentar um resfriado, uma gripezinha. Então, essa gripe e esse resfriado não é bom para indivíduos que têm DPLC, porque acaba confundindo muitas das vezes com a doença e a gente acaba também servindo, né, como um fator que vai estar desencadeando aquela crise, seja asmática ou seja de alguma outra doença que a gente venha a ter. Então, fumaças, gás, cheiro de tinta, de produtos de limpeza ou de higiene pessoal e perfumes podem ser prejudiciais aos asmáticos, então a gente deve estar fugindo deles. Então, a gente tem que fazer esse mapeamento do que é prejudicial e do que é benéfico para nossos pacientes, para que a gente possa estar ajudando. Talvez ele seja um indivíduo que trabalhe com pintura e ele não sabe que aquele cheiro daquela tinta vai estar desencadeando asmática nele. Então a gente precisa passar essa informação para os nossos pacientes para que eles venham estar identificando quais são os alérgenos e para que eles venham estar tomando medidas, né, de controle e prevenção das crises. Evitar mudanças abruptas de temperatura. Então, tem indivíduos que ele fica aqui no Nordeste, por exemplo, trabalha dentro do ar-condicionado, vocês entenderam, né? Trabalha em uma sala com ar-condicionado e aí ele não precisa, na hora do almoço, por exemplo, no sol quente, aí ele sai na rua. Então, esse choque, né, de temperatura, essa mudança abrupta pode estar causando uma crise, pode ser asmática, pode ser de alguma outra DPOC também. Rinite, sinusite. Exercite-se moderadamente todos os dias, não cometa excessos. A asma deve ser, a asma não deve limitar a vida ou atividade física de ninguém. No entanto, caminhar, andar e pedalar são atividades muito saudáveis, porém elas podem estar servindo como um gatilho também, porque o indivíduo, quando a gente corre, quando a gente toma um susto, quando a gente vai nadar, praticar um exercício, seja ele qual for, a gente vai ter uma alteração do padrão respiratório. Se o indivíduo asmático ele tem uma complicação a nível respiratório, eu tenho que manter essa frequência respiratória o máximo possível de estabilizada. Então, a gente deve evitar se exercitar, exercícios que exijam muito, né, da nossa musculatura respiratória, porque a gente pode estar desencadeando uma crise asmática. Fatores de risco e desencadeadores, né, são as espécies de gatilhos das crises asmáticas. Fatores de risco eles são diversos, como eu já apresentei alguns para vocês. Em adultos, destacam-se o fumo e a exposição a produtos irritantes. Pais fumantes provocam aumento considerável susceptibilidade nas crianças. Então, geralmente, asma, gente, apresenta-se muito em crianças, viu? Já na fase infantil mesmo, mas ela pode estar seguindo aí para o resto da vida por ser uma doença crônica. Então, o pólen, mofo, ácaros, fumaça de cigarro, não só de cigarro, mas outros tipos de fumaça também, poluentes do ar, gases químicos, inseticidas, poeira e até determinados alimentos, como o leite e os ovos, podem desencadear as crises asmáticas. Eu acredito que essa informação daqui muita gente não sabia, então você pode pensar, mas minha casa é limpa, não tem poeira, não tem um gado, não tem planta florífera por perto, e ainda assim eu tenho crises asmáticas nada. Então, possa ser que a crise esteja sendo ocasionada por conta de leite, ou por conta de ovo, ou por conta de algum outro gatilho que você mesmo ainda não conhece. Além disso, resfriados e gripes, o estresse emocional e a prática de exercícios vigorosos podem agravar os sintomas. Instalar crise em pacientes adultos e, se crianças, seus pais, podem entrar em pânico e o que agrava o problema. Então, é uma situação delicada, requer
tomada de decisão frente à situação, uma resposta rápida, porém a gente tem que manter o equilíbrio para tentar ajudar aquela pessoa que a gente está ali presente com ela, né, que está com crise asmática, da melhor maneira possível. Então, manter-se calmo, quieto, tranquilo, mas a gente deve estar levando para o hospital esse indivíduo para poder estar fazendo as medidas necessárias. E não pode esquecer também de utilizar a medicação, né? Que a pessoa portadora de asma, ela tem a bombinha e ela deve estar fazendo uso da medicação. Então, essa é a bombinha, tá vendo? Aí coloca a medicação, tem toda uma forma correta. Tem gente que coloca essa bomba dentro da boca e aperta a medicação dentro, quando na verdade deveria colocar, como vocês estão vendo, assim, ó, aperta fora e aí ele puxa tanto pelo nariz quanto pela boca. Tem gente que não ensina a forma correta de estar utilizando a bombinha, de como preparar, tudo direitinho. Vamos lá. Aqui agora a gente tem a rinite. Rinite, ela é uma doença, né, uma DPLC, doença pulmonar crônica obstrutiva, crônica. Ela é uma doença respiratória de vias aéreas superiores, né? E ela, como o próprio nome já sugere, dá-se a ideia de uma inflamação, né, na cavidade mais precisamente na mucosa nasal. Então, a rinite alérgica ela é resultado da resposta exagerada do corpo ao contato com determinadas substâncias que o organismo pode identificar como estranhas. Então, é uma resposta exacerbada. A gente tem um processo inflamatório que é normal, né, frente a um micro-organismo de um agente extrínseco, porém, na rinite, essa resposta ela é além do que deveria ser. Então, por conta disso, que a gente tem todos aqueles sintomas que a gente já conhece da rinite, né, que é a coriza, que é aquela irritabilidade nasal, e por aí vai. Então, a rinite é uma doença inflamatória das mucosas do nariz, pode ser alérgica ou não alérgica. Em ambos os casos, os sintomas são parecidos. Cerca de 10 a 25% das pessoas sofrem de rinite alérgica. Entre outras atribuições, o nariz ele é responsável pela proteção inicial contra substâncias tóxicas e irritantes, os alérgicos, que inalamos. Então, gente, o nariz, ele serve como uma espécie de filtro para poder melhorar, digamos assim, a qualidade do ar que a gente respira. O ar que a gente respira, ele vem cheio de tanta coisa, né? Cheio de poeira, cheio de determinados micro-organismos que a gente acaba inalando nesse processo aí de inspiração. E o nariz, ele tenta fazer aí um stop dessas partículas que a gente acaba inalando. E a gente mucosa nasal. E essa mucosa, a gente às vezes entra em contato com o alérgeno, né? Irritante, a substância tóxica irritante, e o nosso organismo ele não reconhece aquele alérgeno. Quando ele não reconhece, ele vai apresentar o quê? Resposta inflamatória para tentar combater. Só que, como eu já falei anteriormente, essa resposta inflamatória ela é exacerbada, ela é além do que deveria acontecer. Por isso a gente tem essa todas essas complicações aí. Existe um complexo mecanismo de defesa para impedir que essas substâncias alcancem os pulmões. Faz parte dessa resposta a obstrução nasal, que provoca o bloqueio da passagem do agente agressor. Por isso que a gente sente também a dificuldade, às vezes fica todo entupido, é justamente por conta dessa resposta. Então, vai haver o estreitamento, né, desse canal nasal, além de espirros e coriza. O espirro, gente, ele vem, é uma resposta também que a gente tem, que é uma pressão que o nosso organismo faz, que o pulmão faz, justamente com uma liberação de ar, e tem o objetivo de expelir todo e qualquer micro-organismo ou substância tóxica que esteja agredindo aí esse canal. Então, é uma resposta que a gente tem também com o fito de limpar aí o trato respiratório. E a coriza vem da resposta inflamatória. Quando a gente tem a resposta inflamatória, a gente tem o quê? A presença de líquido no local, além de que a gente também vai ter a permeabilidade dos irão aumentar e a gente tem a liberação de líquido, né? Essa reação é normal e todas as pessoas, ao entrarem em contato com algumas substâncias tóxicas apresentam tais sintomas.
Em alguns casos, porém, essa reação é exagerada e duradoura, caracterizando a rinite alérgica, enfermidade crônica provocada pelo contato com esses alérgenos. Causas da rinite alérgica. Quando um homem e uma mulher alérgicos têm um filho, a probabilidade dessa criança ser alérgica é de cerca de 50%. No entanto, mesmo que nenhum dos pais apresentem alergia, a criança ainda assim pode ter manifestações alérgicas, como rinite, conjuntivite, asma e alguns tipos de alergia de pele. A forma mais comum, porém, é a rinite. Então, muita gente tem rinite. Outra coisa, as pessoas têm rinite e acabam confundindo rinite com sinusite, mas acho que tem um slide um pouco mais à frente, eu vou tentar mostrar para vocês aí a diferença da rinite para a sinusite. A rinite alérgica ela tem características hereditárias, porém, qualquer indivíduo, mesmo que não tenha ninguém na família, pode estar desencadeando essa doença crônica. Mas mesmo que nenhum dos pais apresente o distúrbio, ele também pode estar manifestando, assim como o câncer, né? Também não é obrigatório a rinite se fazer presente desde o nascimento. Tem gente que vai estar desenvolvendo na fase adulta, ou então quando adolescente. Não há uma regra em relação ao surgimento de tal. Ou seja, é possível que a pessoa venha se tornar sensível a uma substância que antes era tolerada. Isso significa que podemos conviver com determinada substância por muitos anos e vir a desenvolver sintomas apenas tardiamente. Então, possa ser que você apresente aí você sempre teve gato, nunca teve nenhum tipo de alergia. E aí, depois de adulto, você veio apresentar alergia ao pelo do gato. Então, isso pode estar acontecendo. Não é uma regra. Não significa que você já tem que nascer portadora de rinite alérgica, de asma ou de qualquer outro tipo de doença que seja. Os gatilhos de crise são melhores conhecidos ou são melhores conhecidos que as causas. Entre os principais destacam-se ácaros, existentes na poeira doméstica, já falei para vocês, pelos animais, principalmente o gato, por conta do pelo do gato, fungos, descamação de pele, mofo, pólen, né, que vem das folhas, das flores, perdão. Alguns perfumes muito fortes, a gente também tem ataque de rinite por conta de alguns perfumes, por conta da fragrância. Alguns alimentos também, eu já falei para vocês, determinados medicamentos, bactérias, vírus e mudanças bruscas de temperatura, entre outras coisas que também pode estar servindo como gatilhos. Então, como já falei, a gente deve estar se livrando do máximo possível. Sintoma da rinite alérgica, então, quanto maior a exposição ao alérgeno, maior será a quantidade de anticorpos e mais intenso os seguintes sintomas. Edema da mucosa nasal, que leva à obstrução nasal. Então, essa obstrução é decorrente justamente desse edema que causa, e o edema faz processo inflamatório. A coriza, já expliquei para vocês também o porquê da coriza. Espirros em salva, então são espirros contínuos, muitas das vezes, na tentativa de expelir aquele invasor que o organismo não reconheceu. Coceira no nariz, na garganta, no céu da boca e nos olhos, e é uma irritabilidade terrível que esse indivíduo pode estar apresentando. Porém, gente, a rinite ela não tem como característica dor. A dor, inclusive dor de cabeça, dor em região das conchas nasais, em região de face, região de testa, já é mais característica para a sinusite. Sinusite apresenta dor, apresenta também o cheiro muito fétido. É característico de sinusite, que também é uma resposta inflamatória que a gente tem em cavidade nasal. A rinite alérgica pode estar associada ainda a comorbidades como asma, otites médias, que é inflamação de ouvido, sinusite e roncos. Então, rinite e sinusite não é a mesma coisa, porém muita gente não sabe diferenciar. O diagnóstico é importante, né? É muito importante estabelecer o diagnóstico diferencial entre rinite alérgica e outros tipos de rinite, e também de sinusite, que é muito parecida. Para tanto, é fundamental levantar a história do paciente e fazer uma avaliação clínica detalhada das vias aéreas. Alguns exames de imagem podem ser utilizados auxiliando aí nesse diagnóstico. Então, por exemplo, a endoscopia rinocinusal, a gente tem os raios-x e tomografia também pode ser empregada para melhor auxiliar aí nesse diagnóstico.
que através desses exames de imagem a gente consegue visualizar a presença de acúmulo de secreção em ossos que têm cavidade na nossa face. Então, quando a gente faz esse exame de imagem, tem como o médico identificar, né, nesse exame de imagem, se esse indivíduo ele está com, se é rinite, se é sinusite, ou se é algum outro tipo de doença respiratória. Outra rinite alérgica, por enquanto a rinite alérgica não tem cura, mas algumas medidas aí para a gente poder estar controlando, né? Primeiro, cuidado ambiental e de higiene, uso de medicamentos e aplicação de vacinas antialérgicas, a corticóide também, gente, é maravilhoso quando a gente está nesse período, porém a gente sabe que sempre a gente tem que estar procurando um profissional médico para que ele prescreva a melhor droga de acordo com a nossa situação. Ajuda a prevenir e controlar as crises. A gente tem vacina e o pessoal está aí seguindo esse ramo para identificar alguma vacina que venha resolver, e a gente já tem as vacinas, né, à base de poeira. Então, tem pessoas que fazem tratamento, tomam essa vacina, que ela é feita a partir de poeira, e aí quando a gente entra em contato com a poeira, a gente não desencadeia essa resposta inflamatória, ou se desencadear, não é tão exacerbada quanto com aquele indivíduo que não teve contato com essa vacina. Porém, a gente não tem no SUS, viu? A gente tem unidades privadas que fazem uso de tal. E aqui a DPOC, como eu já falei para vocês, que são doenças pulmonares obstrutivas crônicas, né? São doenças de vias aéreas, tanto quanto inferiores. Já falei algumas para vocês. Aqui agora eu vou estar falando de duas, né, que a gente tem, que é a bronquite e o efizema, né, efizema pulmonar. A bronquite, a bronquite crônica, ela consiste no estreitamento das vias aéreas e paralisação da atividade dos cílios. O cílio, gente, ele é uma espécie de pelos, entre aspas, que ele se movimenta para poder fazer com que aquelas substâncias tóxicas ou aqueles agentes causadores de crise, né, espécie de cílios, eles sejam expelidos. Então, na bronquite, a gente vai ter uma informação também, né, inclusive na imagem aqui dá para vocês verem, característico da bronquite, que a gente vai ter uma informação semelhante à asma, só que na bronquite a gente tem it, gente, você já sabe que vem de quê? De uma inflamação. Então, a gente vai ter uma inflamação e a gente vai ter o aumento da produção de muco muito grande. Né? Então, vocês conseguem ver aqui a diferença. O vaso vai estar inflamado, vai estar estreito, e além disso, a gente vai ter uma destruição e paralisação na atividade dos cílios por conta desse aumento do muco que foi produzido nos brônquios. Né? Por isso que não vem de bronquite, é uma doença bem característica do brônquio. E a gente tem o efizema também, né? O efizema, ele consiste em danos irreversíveis nos alvéolos. Então, a bronquite é uma doença respiratória que acomete os brônquios, enquanto o efizema é uma doença respiratória também, porém, ela vai estar acometendo os alvéolos. Então, assim, a destruição dos alvéolos, como vocês podem ver nessa imagem aqui, essa destruição ela pode ser reversível até um certo ponto, enquanto o indivíduo ele não descobre ou não elimina aquele agente causador, aquele gatilho, ele pode estar evoluindo para a fase crônica, e aí na fase crônica a gente não tem mais como reparar esse dano causado nos alvéolos. E a gente sabe que é nos alvéolos que ocorre o quê? A hematose, que é a troca gasosa, e também onde que é feita esse processo, né? De recebimento do oxigênio e da liberação do dióxido de carbono, do CO2. O cigarro é o principal responsável, né, pela imensa maioria dos casos. A constante exposição a elementos irritantes, como poeira, poluentes do ar e vapores químicos, também pode contribuir para o aparecimento da doença, tanto da bronquite quanto do enfisema pulmonar. Então, o cigarro ele é bem característico por ocasionar o enfisema pulmonar, mas ele não é o único, vale ressaltar. A DPLC é uma doença insidiosa de instalação lenta. Geralmente, o primeiro sintoma é uma discreta falta de ar, dispneia, associada a esforços como subir escadas, andar depressa ou praticar atividades esportivas, né, atividades físicas.
Com o passar do tempo, a falta de ar vai se tornando mais intensa e é provocada por esforços menos, cada vez menores. Nas fases mais avançadas, a falta de ar se manifesta mesmo com o doente em repouso e agrava-se muito diante das atividades mais corriqueiras, como varrer casa, por exemplo, né? Tosse produtiva e encurtamento da respiração são sintomas que também podem estar presentes nos quadros de doenças pulmonares obstrutivas. Então, muitas das vezes, gente, o indivíduo que ele é fumante, principalmente, mas não o único indivíduo, ele não vai sentir os efeitos das doenças pulmonares obstrutivas crônicas de imediato. Né? Então, ele vai estar exposto a esse alérgeno, né, esses gatilhos, por muitos e muitos anos. E aí, só mais lá na frente que ele vai ver os sintomas. E quando ele vê, possa ser que seja tarde demais e que já seja irreversível. Isso sem falar nos cânceres, né? O diagnóstico, já falei para vocês um pouquinho, mas o diagnóstico ele baseia-se em achado de exame físico e na história clínica do paciente. Como os sintomas podem ser identificados, como os sintomas podem ser indicativos da extensão do dano respiratório, é fundamental realizar um exame chamado espirometria para avaliar a capacidade ventilatória pulmonar. Muitos especialistas recomendam que toda pessoa que fuma há mais de 10 anos faça esse exame para que o diagnóstico seja feito nas fases iniciais, quando o dano dos tecidos do sistema respiratório ainda não se tornou irreversível. Então, como eu falei para vocês anteriormente, né? É algo que as pessoas não costumam procurar médico porque eles não veem sintomas. Quando eles começam a perceber esses sintomas, já é tarde demais. Então, tem esse exame que a gente está fazendo, né, que é o chamado de espirometria, está avaliando como é que tem essa capacidade ventilatória do pulmão. Então, é feito esse exame preferencialmente a cada 10 anos, se o indivíduo ele é usuário de cigarro, né, se ele é tabagista. Então, a gente pode estar fazendo aí esse exame para identificar para qualquer alteração aí anatômico e fisiológico no pulmão, para que a gente possa estar entrando com algumas intervenções precocemente, né, para tentar solucionar o problema desse indivíduo. A de fumar, a gente sabe que é uma forma de impedir o declínio progressivo da função respiratória, porém, gente, não é algo fácil. Inclusive, hoje os mercados eles estão trazendo aí bastante agora essa onda dos cigarros eletrônicos, porque muitos deles não é a base de nicotina, apesar de que tem alguns que são a base de nicotina. Mas eles têm entrado aí, né, como uma ferramenta para ajudar esses indivíduos que são tabagistas fumantes há muito tempo, para que eles enganem o cérebro deles fumando um cigarro que não tem nada, só aquela fumaça mesmo. Mas aquela fumaça ela não é prejudicial à saúde, né? Quer dizer, não é a mesma proporção que o cigarro, mas a gente tem utilizado bastante. Não vou dizer que seja o mais indicado, mas se você pedir para um indivíduo que é fumante há 10 anos parar de fumar da noite para o dia, ele não vai parar. Então a gente tenta substituir, eu pegar o menos agressivo para dar ele para fazer o desmame, que é como a gente costuma falar. Então a gente vai desmamando esse paciente, né? A gente vai dando. Primeiro a gente sugere que ele diminua a quantidade, se ele fuma 20 por dia, a gente vai pedir para ele fumar 18, e aí a gente vai estipulando metas, né? E diminuindo. Agora você vai fumar 15, vai fumar 12 por dia, fume 10, até chegar o momento que a gente consiga substituir aquele cigarro por um cigarro eletrônico, né, que ele é como se fosse um placebo do cigarro. Ele está fumando, tá? Mas a agressão, a exposição não é tão grande quanto com o cigarro normal, convencional. Então, a gente tem aí como outras alternativas também chicletes, né, à base de nicotina para poder substituir, adesivos também à base de nicotina e drogas antidepressivas, porque ele vai ter a questão da abstinência, de alucinações, ele pode estar apresentando, justamente por conta dessa necessidade que o organismo dele apresenta. E antidepressivos como a Iona, que é um medicamento que a gente utiliza, associados a terapêuticas comportamentais. Ele pode estar fazendo acompanhamento também com o pessoal da psicologia. São de grande utilidade para o tratamento
tratamento da dependência de nicotina dos portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica. A gente tem também drogas broncodilatadoras, que o próprio nome já sugere, broncodilatadora, vai dilatar o bronco, aumentando aí o calibre e facilitando a passagem do ar. E os anticolinérgicos, né, estão indicados para aliviar os sintomas associados à produção e eliminação das secreções. Os derivados da cortisona, por via inalatória, podem ser úteis, mas seu uso prolongado pode provocar efeitos indesejáveis. Por isso que a gente nunca deve estar dizendo, tome tal medicamento, faça isso, faça aquilo. Quem deve estar prescrevendo, a gente já sabe que é o profissional médico. Diversos estudos demonstraram que, nos casos mais graves, o único tratamento médico capaz de aumentar a sobrevida da doença é a oxigenoterapia. Então, tem situações que não tem para onde correr. A gente tem que fazer oxigenoterapia. Esse indivíduo, ele, por si só, fisiologicamente, ele já não tem mais a capacidade de oxigenar os tecidos de forma espontânea. Então, a gente tem que fazer oxigenoterapia nesse indivíduo. Técnicas fisioterápicas de reabilitação respiratória aumentam a resistência aos esforços e melhoram a qualidade de vida, mas aparentemente não prolongam a sobrevida. Algumas recomendações aqui que a gente tem, né? Então, como eu falei anteriormente, evitar fumar, de uma forma geral, vai melhorando a saúde desse indivíduo. Dependendo do quanto os pulmões estejam afetados, parar de fumar pode reduzir ou mesmo eliminar os sintomas da bronquite crônica e impedir a progressão do enfisema, embora não reverta o processo já instalado. Os danos aos alvéolos são permanentes, como eu falei a respeito do enfisema, por isso os sintomas do enfisema não desaparecem, porque, como eu falei, né? Aquela lesão causada no alvéolo, aquele alvéolo que, digamos, a gente não consegue recuperar. A gente consegue identificar a doença, né, e reverter, melhor, de uma certa forma, entre aspas, a progressão daquela doença. Mas o tanto que já foi lesionado, a gente não tem como reverter, infelizmente. Não se auto-engane. Se você é fumante, considere que a dependência da nicotina pode ao tornar-se dependente dos outros para as tarefas mais significantes e corriqueiras. Isso é informação que a gente deve estar passando para os pacientes, viu? Porque eles se acham super-homens, super-mulheres, que nunca vão adoecer, que um cigarro não vai matar ele, que ele está por cima, e daqui a pouco ele vai ficar dependente da família, dependente de um monte de gente, e a gente sabe que ninguém tem tempo para estar cuidando de ninguém, para deixar de viver sua vida, para viver a vida de uma pessoa que foi irresponsável a vida toda. O nosso paciente também deve ficar atento, a gente deixá-los atentos a respeito de que todos os portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica devem receber anualmente uma dose de vacina contra a gripe e outra contra o pneumococo, para evitar a concomitância de processos infecciosos graves e agrave o quadro respiratório. Então, se ele é portador de doença pulmonar obstrutiva crônica, ele tem que estar fazendo uso dessa vacina, né, contra a gripe, que a gente tem aí a influenza, e para o pneumococo também, que a gente tem aí o P10, que é uma vacina conjugada, protege contra 10 tipos de pneumonias, né? Saiba que o aumento progressivo da longevidade ocorrido na segunda metade do século XX e o enorme contingente de fumantes colocaram a doença pulmonar obstrutiva crônica entre as 5 enfermidades mais prevalentes nos países industrializados e em certas regiões do Brasil. Nem precisa como isso, né? Países industrializados tem a questão de que os poluentes que está relacionado à fumaça que é muito grande. Então, como o próprio texto traz, né, que foi colocado como entre as 5 piores enfermidades, né, as mais prevalentes nesse período das indústrias, justamente por conta dos poluentes que eram muito e continuam sendo até os dias atuais. Gente, essa aula ficou por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Como é uma aula gravada, eu sugiro que vocês coloquem todas as dúvidas de vocês acerca da temática abordada nos comentários, que eu estarei respondendo todos vocês, certo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido e até a nossa próxima aula.